Muito bem, então nós estamos neste mês a desenvolver um tema. Vocês sabem qual é que é o tema? A bênção de ser. Estamos a desenvolver a questão da nossa identidade. Estamos a desenvolver como? Estamos a observar o que é que está na base da nossa identidade e o que é que Deus propõe que seja a base da nossa identidade. Porque todos nós temos uma identidade. Uns têm uma identidade que os satisfaz mais e que os deixa mais confortáveis e mais robustos no seu caminhar. Outros têm uma identidade que os deixa mais a cochear, ok? E, de facto, eu próprio tenho momentos desses. Tenho momentos em que sou mais robusto e tenho momentos em que me arrasto. Porquê? Porque sou gente. E porque há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E às vezes nós somos sábios, e eu lembro-me, recentemente Deus falou ao coração algo que eu já sei há muito tempo, mas que já não vivi há algum tempo também. Ensina-me a contar os meus dias de forma que alcance um coração sábio. Que às vezes nós não percebemos como é que nós conseguimos alcançar um coração sábio. Muito bem. Na semana passada tivemos aqui o Samuel Pinheiro, que nos brindou então com uma reflexão que eu vou sintetizar de uma forma muito rápida. Falou-nos de ser e não apenas parecer. Sabem que muitas vezes nós somos poetas, no sentido de fingidores. Porque os poetas encontram palavras bonitas para dizer aquilo que sentem e o que gostavam de sentir. E assim somos nós, poetas, dizendo aquilo que sentimos e aquilo que nós gostávamos de sentir, mas não sentíamos. Ora, também nos falou acerca de sermos antes de fazermos e termos. Porque vocês sabem que uma das formas que nós temos de construir a nossa identidade é mostrando aquilo que nós temos, aquilo que nós fazemos e definimos-nos através do nosso estilo, forma de vestir, o carro, a casa, os lugares que frequentamos e também através das nossas profissões e dessas coisas. Achamos que é isso que nos define. Sim, isso é o que nos define à distância. Lá em casa não é isso que nos define. Lá em casa, quando nós andamos de tanga e as pessoas sabem exatamente como nós somos, isso não nos define. Também nos falou acerca de sermos inteiros em todo o lugar e em todo o tempo, nos diferentes papéis que temos que definir como pais, como mães, como filhos, irmãos, cidadãos, profissionais. Nem sei se não falou de mais coisas, porque ele, quando fala, ele liga a automática e a gente apanha o que apanha. O resto vai. Também estabeleceu os alicerces daquilo que Deus gostava que fosse e definisse a nossa identidade. Somos imagem e semelhança de Deus. Somos filhos de Deus em Jesus. Somos templo do Deus vivo. Somos santos e justos. Somos mais do que vencedores. Não é assim que a gente se sente sempre. Mas a nossa identidade não é aquilo que a gente se sente. A nossa identidade é a nossa essência. E a nossa essência pode ser construída em Deus, que é uma rocha inabalável, ou pode ser construída em cima daquilo que nós temos construído. Em cima daquilo que calhou acontecer, em cima da nossa família, em cima das nossas experiências. E desafiou-nos a sermos novos, movidos pelo amor, fiéis à cruz, fiéis à graça e à fé em que fomos salvos e fiéis à nossa vocação reconciliadora. Eu consegui fazer um resumo tão bom porque levei o PowerPoint dele. Senão, tinha apanhado assim algumas coisas. Mas assim eu tenho a certeza que fui fiel. Ele desafiou-nos à fidelidade. Porque uma das coisas que deve marcar a nossa identidade é a fidelidade. E Deus tem um plano e um propósito para nós. Por isso nos fez parecidos com Ele. Por isso nos transformou de inimigos ou de pessoas indiferentes a Ele em filhos. Pessoas que pertencem à sua família, com a qual Ele conta.
E eu quero vos dizer que eu já fui um peso morto e até já fui um motor que remava no sentido inverso, ao passo daquilo que Deus queria levar o seu exército. Eu fui muito tempo um peso morto e fui algum tempo um contraditório. Alguém que desmontava aquilo que Deus estava a querer construir. E hoje sou um colaborador dele. Não sou, se calhar, daqueles que está mais afinado, mas sou daqueles que gosta de estar atento ao barulho do motor para ver se está afinado, se não. Só que às vezes a gente só ouve o que gosta, não é? A gente só ouve o que quer. Nós só ouvimos aquilo que estamos predispostos a ouvir. Nós só ouvimos aquilo que estamos à procura de ouvir. Por isso hoje trago-vos um desafio. Então, meus queridos irmãos, irmãs, amigos e visitas, há muitas formas de nós pegarmos no desafio que vos trago hoje, que é a bênção de sermos obedientes. Obedientes. Quem é que aqui acha que a obediência é boa? A obediência de quem? A vossa ou dos outros? Pois é, pois é. Eu não gostava que nós tivéssemos hoje aqui nesta manhã uma aula assim académica acerca da obediência, mas que escutássemos as palavras de Deus comunicadas como o faziam os profetas. Gostava que Deus nos enchesse a nossa imaginação com o que acontece ao sermos obedientes e com o que acontece ao sermos desobedientes nas diferentes dimensões da nossa vida. Estão dispostos a este desafio? À medida que eu for pregando, o meu desafio para vocês é este. Usem a vossa imaginação e a vossa experiência, porque a nossa imaginação parte sempre da nossa experiência. Para imaginarem o que é que acontece à nossa vida quando somos obedientes e quando somos desobedientes. E vai haver momentos em que é para pensar no sentido da obediência e outros que é para pensar no sentido da desobediência. E eu sei que às vezes sou um bocado extremista. Porquê? Porque eu sou um bocadinho radical. E às vezes os exemplos que eu arranjo, vocês não conseguem identificar-se totalmente com eles. Porquê? Porque eu vou buscar exemplos de homicídios, exemplos de adultérios, exemplos de coisas muito graves na Bíblia. E eu uso esses exemplos porquê? Porque assim ninguém fica de fora. Desde o mais simples erro que corrói só o brilho da pintura, até aquele que rasga a chapa toda do carro, estão a ver a ideia? Tudo isso é desobediência. E às vezes eu, para não deixar de fora aqueles que são mais desobedientes, acabo por perder aqueles que são menos desobedientes. Mas estou a tentar melhorar nisso e peço-vos a vossa ajuda e que vocês interpretem bem e à medida da vossa vida aquilo que vou partilhar convosco. Eu gostava que Deus nos inundasse de uma visão do futuro. Caso optássemos por ser superficiais ou negligentes na nossa obediência. Vocês acham que é um bom tema para um domingo de manhã? Deus inundar-nos de uma visão de como é que será o nosso futuro caso nós queiramos ser ou permanecer negligentes e superficiais na nossa obediência. Ou caso optássemos por ser profundos, mesmo que isso nos levasse a uma crise, mesmo que tivéssemos que nos reinventar por inteiro. Sabem, eu penso que já chega de nós dizermos aos outros aquilo que eles têm que fazer. É tempo de encarnarmos as verdades que costumamos comunicar e que dizemos querer. É tempo de revelarmos a identidade que adquirimos pela nossa ligação a Cristo. Sem maquiagem, sem ruído, sem distrações, sem subterfúgios, sem religiosidade vazia de essência, que fere quem não consegue ser perfeito sempre. Temos coragem para isso?
Eu confesso-vos, estou inteiro neste caminho e desafio-vos a experimentarem-no comigo. Ao lermos e ao alimentarmos da palavra, ato que me parece se está a tornar cada vez mais raro ao nível pessoal, porque gostamos de o fazer de uma forma coletiva e dizer a nós mesmos que isso chega para nos manter fiéis, para nos manter no caminho. Nós podemos descobrir inúmeras bênçãos de obedecermos. Vocês também se calhar se distraíram nisto que eu disse. Eu vou-vos dizer outra vez só a parte que vocês se perderam. Ao lermos e ao alimentarmos da palavra, podemos descobrir inúmeras bênçãos de obedecermos. O problema é nós alimentarmos da palavra quando estamos juntos e não nos alimentarmos da palavra quando estamos sós. Mas a quem é que nós temos que obedecer? Certamente que esperam que eu vos diga que tem que obedecer a Deus. É ou não é? E eu não vos vou desapontar. Mas Deus instituiu autoridades para serem obedecidas. E as outras autoridades... E outras autoridades existem que se tentam sobrepor à autoridade de Deus, para que obedeçamos primeiro a elas. E temos diversos candidatos nessa categoria. Temos a Constituição Portuguesa. Vocês sabem que estamos num país onde é esperado de nós que nós obedeçamos à Constituição. E cada vez que a gente não obedece, tunga. Se nos apanharem, lá estamos. Mas não só à Constituição e aos diversos códigos que a desenvolvem nas mais diversas áreas da nossa vida e dos direitos. Também temos outro candidato que é a nossa cultura, que nos pressiona e empurra em direções que tantas vezes nem temos a capacidade de questionar, porque estamos há tempo demais na nuvem, para termos o discernimento de que aquilo é a nuvem e não a atmosfera toda. Por exemplo, à medida que nós envelhecemos, precisamos de maiores cuidados. Mas à medida que os nossos progenitores, estou a misturar progenitor com primogénito. Esta cabeça já não é o que era. Ora bem, à medida que os nossos progenitores envelhecem, nós não temos a mesma leitura em relação a eles. O que nós achamos é que eles precisam que alguém cuide deles. Alguém. Alguém que não eu. Vocês entendem? Isto faz parte da nossa cultura. E à medida que nós fomos subindo na Europa, cada vez mais. Cada vez mais. E não é bom. Cada cultura tem as suas coisas positivas e as suas coisas negativas. Mas nós, ao crescermos sempre a ouvir as mesmas coisas, acabamos por ser embalados nisso. Outro candidato a ser uma autoridade até superior à de Deus é o nosso próprio ego, que por natureza gosta de obedecer a si mesmo, aos seus apetites e desejos, e que acham que os outros devem ser obedientes aos nossos padrões. Quem é que costuma pensar que tem razão? Pois. Mas ainda existem outros candidatos. Alguns candidatos que não os vemos normalmente. Temos até anjos caídos, que habitualmente chamamos de demónios, que se candidatam a ser autoridades para nós. E caso encontrem em nós uma brecha onde fincarem as suas unhas sujas, podem controlar o nosso ego. E como encontraram inúmeras brechas na nossa cultura, controlam dimensões extensas e significativas dela, semeando uma idolatria de inúmeras coisas, algumas das quais nem nos parece mal. Queridos, ao apanhar boleia nestes temas mensais que o nosso pastor nos tem proposto, fazendo deles os meus temas mensais, atribuindo-lhes uma esfera maior do que este tempo que aqui temos no culto, obedecendo ao nosso pastor nesta que é uma direção que ele nos propõe, tenho experimentado uma revolução nos meus conceitos e nas minhas posturas. E tenho descoberto o quão superficial tenho sido na minha obediência a ele, pastor, e na minha obediência ao próprio Deus, que o estabeleceu
com uma autoridade sobre nós. Aqui na igreja. Claro que temos sempre pontos de vista diferentes, até porque temos olhos diferentes, alturas diferentes, experiências diferentes. Mas há ou não há alguma bênção em sermos obedientes? Deus diz que sim. E tu, o que é que dizes? Aqui, todos dizemos uns aos outros que temos que obedecer a Deus. Alguns dizem que temos que obedecer às autoridades que Deus instituiu na igreja e na sociedade. Mas como obedecer a quem não conhecemos bem? Para sabermos qual é a intenção das palavras, das orientações, das ordens, dos processos que percorremos nesse obedecer. E devido ao nosso livre-arbítrio, ninguém é obrigado a obedecer. Mas o bom senso revela-nos boas razões para o fazermos muitas vezes. E a palavra de Deus revela-nos razões maiores ainda. Mergulhando agora na palavra de Deus, queremos as bênçãos do obedecer, mas queremos igualmente o processo que torna possível obedecer? Será que queremos ajustar-nos para ser possível a obediência? No início, durante o caminho, no fim? É que o verdadeiro fruto da obediência é a nossa unidade uns com os outros e com Ele. Sabiam? Como Jesus mostrou no Monte das Oliveiras quando orava por nós. E como é que está a nossa unidade? Outro fruto da obediência é uma autoridade diante das lutas, uma coragem diante dos inimigos, diante daquilo que se põe à nossa frente e que se nos opõe. Mas uma autoridade e uma coragem que são contagiantes. Como, por exemplo, Ezequias mostrou quando estava diante de um iminente ataque de Senaqueribe. Vejam só o que é que ele disse em 2 de Crónicas 32, versos 7 e 8. Diante do povo, que estava atemorizado, ele disse-lhes assim: esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais nem vos espanteis por causa do rei da Assíria. Era só o maior império naquele momento, naquela região do globo. Nem por causa de toda a multidão que está com ele, comparado com eles, que eram meia dúzia de gatos pingados. Porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne. Conosco, o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Ora. Outro fruto da obediência é a esperança. Uma esperança perturbante diante das adversidades. Pá, não consigo entender como é que tu estás calmo, o mundo está a desabar e tu estás aí tranquilo. Porque eu sei em quem tenho crido. Outro dos frutos é uma consistência interior e exterior, ao nível das nossas emoções, do nosso espírito, do nosso corpo. Todos queremos isso, não queremos? Mas qual é que é o processo para chegar a isto? Abram lá então em 2 de Crónicas 32, não sei se já fecharam, e vamos ler um bocadito antes. Olha, até vos vou começar a ler uns 2 versículos antes do 32 para vocês verem. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Esta era a atitude dele. Conseguem ver aqui alguma superficialidade? Não se consegue, não é? Verso 2. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Ou seja, vocês sabem como é que funcionavam as cidades naquela altura? Alguns sabem, outros não. Eu vou-vos dizer como é que eram. As cidades normalmente que eram importantes eram moradas, para não serem facilmente conquistadas. Mas ora, nem todos os poços, nem todas as fontes de recursos estavam do lado de fora dos muros. E quando nós estamos
a ser atacados, convém que os nossos recursos não fiquem de fácil acesso à mercê de quem nos ataca. Faz sentido? Imaginem, nós estamos a andar na rua e vêm para nos assaltar, querem nos roubar o carro. Convém que a gente não deixe a chave do carro na porta, ou o carro a trabalhar com a porta aberta sem ninguém lá dentro. Faz sentido? Por exemplo, nós temos filhos. Queremos que os nossos filhos cresçam saudáveis e que não estejam envolvidos em coisas onde se destruam e se estraguem. Ora, convém não lhes proporcionar um fácil acesso a tudo aquilo que os possa estragar. Convém definir bem os limites. Convém também aceitar que eles falhem. Porque se nós não aceitarmos que eles falhem, vamos ter 2 pesos e 2 medidas, porque nós queremos que Deus aceite que nós falhamos. E que Deus nos perdoe quando a gente falhar. Certo? Então temos que aceitar que os nossos filhos também falhem. Não lhes vamos facilitar o caminho para falharem, mas quando falharem, não podemos ser mais duros do que queremos que Deus seja duro connosco quando a gente falha. Faz sentido? E quem diz aos nossos filhos, diz uns aos outros. Porque nós também falhamos. E às vezes falhamos profundamente. Então o que é que a gente faz quando falha? Escondemos-nos. Escondemos-nos na nossa vergonha, a ver se ninguém descobre. É isso? Às vezes é. Às vezes é porque nós não confiamos que se abrirmos o coração uns com os outros, não vamos levar com um daqueles versículos bíblicos assim tipo punhal. Rau! Que vai acabar com o resto. É ou não é verdade? Quem é que aqui tem receio de ouvir versículos bíblicos desta maneira? Digam lá, honestamente. Quem é que já disse versículos bíblicos desta maneira? Pois. Bem, só 2 ou 3 pessoas, ou 4 ou 5, ou se calhar todos nós, só que não temos coragem de assumir. Porque, olha, é vergonhoso a gente usar assim a palavra de Deus, porque a palavra é vida. Mas nós com a palavra podemos produzir morte. Podemos. Não sendo obedientes ao espírito da palavra. Porque Deus diz-nos coisas duríssimas para nos arrancar das situações onde nós caímos e nos trazer da morte para a vida. E nós dizemos coisas duríssimas para quando um de nós está ferido, pronto, é o golpe de misericórdia para morrer. Não pode ser. Não é esse o espírito de Cristo. Ele deu a sua vida em troca da nossa. Amou-nos quando nós éramos pecadores. Amou-nos quando nós éramos seus inimigos. Para quê? Para forjar amigos a partir dos seus inimigos. Para forjar gente de valor a partir de farrapos. Que é o que alguns de nós éramos quando chegámos à sua presença. E hoje não somos mais farrapos. Hoje somos obras-primas de Deus. Às vezes um pouco imaturos, é certo, porque não temos sido obedientes. Porque se formos obedientes, vamos despertar do nosso sono nas várias dimensões onde somos pequeninos e não crescemos. Amém? Então é preciso tapar as fontes que ficam do lado de fora e não descobrimos isso sozinhos. Até o sábio Ezequias precisou do conselho dos seus príncipes e varões para saber o que fazer diante de tal ameaça. E sabem porque é que ele pôde contar com eles? Porque confiava neles. Porque eles eram de confiança. Não estavam lá para o acusar, para dizer: estás a ver se tu te portasses bem, se tu fizesses o que devias, o Senecaribe nem olhava para aqui. Não é assim. Os inimigos podem sempre olhar para onde nós estamos. Não há problema em eles olharem. Até podem vir na nossa direção. Também não há problema em eles virem na nossa direção. Desde que nós tenhamos alicerces. Eles vão e voltam. Se não tivermos alicerces, eles vão e podemos ser levados cativos. Verso 4. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. É que eles não taparam só as fontes. Eles taparam um ribeiro. Sabem o que é isto?
Isto chama-se cortar as vasas ao inimigo. É não lhe dar hipótese nenhuma. É isso que nós fazemos na nossa vida? Cortamos as vasas? Ou será que há determinadas coisinhas que nos passam pela cabeça e a gente as vai guardando lá? Claro que nós não somos parvos para fazer determinado tipo de coisas que nos vem à cabeça. Mas às vezes vamos namorando com essas palermices anos. Não as pomos em prática, mas guardamos-las aqui, como possibilidades possibilitivas, que não acontecem por causa do nosso temor de Deus. Não acontecem até acontecerem. Porque sabem que a Bíblia alerta-nos para que há dias maus. E até nos alerta e desafia a sermos obedientes. Obedientes é se nós vivemos num contexto em que podemos passar pelas mais diversas provações e tentações, desafia-nos a revestirmos-nos do Senhor e da força do seu poder. É isso que vocês costumam fazer de manhã, quando se levantam? Senhor, estou aqui para me revestir de Ti e da força do Teu poder. Porque eu sei que a minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra as pessoas que me chateiam, mas é contra os principados, é contra as potestades, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu quero revestir-me de toda a Tua armadura, Deus, para poder ficar firme, permanecer firme no dia mau e, havendo vencido tudo, feito tudo aquilo que são as minhas responsabilidades, permanecer ali de pé, firme. É assim que nós começamos o nosso dia? Olha, eu quero ter a verdade como um cinto, que não me deixa com as calças na mão. Eu quero estar revestido da couraça de justiça, não a minha justiça própria, com a minha vaidade, mas a justiça que brota da cruz para mim. A Tua justiça. Eu quero que a Tua justiça seja para mim uma couraça. Eu quero ter os meus pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Eu quero envergar o escudo da fé, com o qual eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno, na minha casa, no meu emprego, na minha relação com a esposa, com os filhos, com os meus irmãos aqui na igreja, com os meus amigos. Olha, eu quero envergar o capacete da salvação. Eu quero saber sempre quem sou em Ti. Eu quero que a minha identidade esteja mesmo definida e não esteja a ser constantemente moldado por coisas que me desafinam. Eu quero usar a espada do Teu Espírito, que é a Tua palavra. E quero orar em todo o templo, com toda a oração e súplica. E perseverando nisso, com toda a perseverança e súplica no Espírito. É assim que a gente começa o nosso dia? Porque se nós não começarmos assim o nosso dia, vocês acham que somos obedientes? Um soldado, quando sai, por exemplo, onde é que está a haver assim, operações militares neste momento? Há sempre lá para os lados de Mossul e de Bagdade, aí há sempre. Vocês estão a ver o que é um soldado sair da caserna, não leva capacete, não leva o colete, não leva botas, não leva equipamento, não leva arma, não leva nada e vai passear, vai ao supermercado e vai comprar umas pipocas. O que é que lhe vai acontecer? Pode correr bem. Ele pode ser confundido com uma das pessoas da terra. Pronto, até pode ser confundido com uns do outro lado da trincheira. Estão a ver? Pode correr bem. Pode correr bem dias, semanas, meses. Mas vai correr bem sempre? Um dia ele vai morrer. E vai morrer por culpa de quem? Por culpa sua. Porque não foi obediente ao desafio de Deus de estar sempre equipado. Porque nós nunca sabemos quando é que a nossa vida vai ser posta à prova.
E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até às torres. Quem é que aqui tem dimensões na sua vida quebradas? Hã? Quem é que aqui tem dimensões na sua vida que estão quebradas? Vamos lá. Graças a Deus por todos aqueles que estão inteiros. Ou se calhar, misericórdia, Deus. Abre os nossos olhos para que vejam. Porque às vezes aquilo que nós chamamos inteiro, não é inteiro para os olhos de quem nos quer tomar. Ok? E levantou o outro muro para fora e fortificou a Milo na cidade de Davi. Ainda fez mais um muro dentro do muro da cidade, para que aquilo que era mais importante se tornasse inacessível. O que é mais importante para vocês? O que é mais importante? A vossa fé é importante? O que é que torna a vossa fé inacessível? A vossa família é importante? O que é que torna a vossa família inacessível? Indestrutível? Hã? Amor. Amor. Só que às vezes o amor está quebrado numa parte do muro. Mas é normal, toda a gente tem as suas coisas, não é? Toda a gente tem as suas coisas. Pá, e toda a gente costuma sobreviver até ao dia em que morre, não é? Acho que comigo vai ser igual. Por isso não tenho que me preocupar com isso. Faz sentido o que eu estou a dizer? Faz sentido e não faz sentido. Tem os dois razão. Já viram? Espetacular. Faz sentido porque é verdade, é comum. Mas não faz sentido quando temos um Deus que é amor, a quem dizemos amar, a quem dizemos seguir, que se nós deixarmos, nos vai identificar precisamente onde é que estão as rupturas, para nós nos restaurarmos. Mas para isso acontecer temos que ser obedientes. Temos que nos sujeitar. Sujeitar a Ele. Sujeitar às direções que Deus nos dá através dos líderes que nós temos. O vosso patrão vai-vos dar dicas importantes, vindas de Deus. Às vezes não vai usar o estilo de Deus. Mas se vocês estiverem atentos, vocês vão reconhecer a voz de Deus nas diretrizes que Ele vos dá. Porque é uma autoridade que está estabelecida sobre vocês. Se quiserem podem mudar, arranjem outro. Leopoldina, aí atrás. Leopoldina, levanta aí a mão. Está ali. Para vocês se conhecerem no final, ok? Levante lá, Rosa, levanta lá o braço para a Leopoldina te ver. Já está a ver, Leopoldina? Fica de pé, Rosa. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé também, Rosa. Rosa Ramos. Está ali. Já se viram ou não? Perfeito, pronto. Não vai falhar agora. É giro, porque nós começámos o culto nas visitas a brincar um bocadinho com os nossos nomes e achei piada termos no nosso meio a Leopoldina. Muito bem. Então é assim. Nós precisamos de nos fortificar, fortalecer, precisamos de cuidar da nossa vida. E ele não só fortificou a Milo e a cidade de Davi, mas ele fez armas e escudos em abundância e pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração dizendo: esforçai-vos e tendo bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior connosco do que com ele. E com ele está o braço da carne, mas connosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar a guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Porquê que o povo descansou nas palavras? Não foi porque ele disse palavras bonitas. Foi porque ele providenciou direção para o povo. Olha, vamos tapar as fontes, vamos tapar o ribeiro, vamos fortalecer o muro, vamos reconstruí-lo, vamos fortificar isto, vamos nos preparar. E então o povo, preparado, estava descansado diante de um iminente ataque. E as suas palavras foram como um bálsamo que os encorajou e os focou
Porque nós não podemos impedir qualquer ataque, qualquer coisa. Mas podemos estar preparados para qualquer ataque. Quando Deus nos chama a obedecer-lhe, Ele está a ver o que vem lá adiante, depois da curva. E até quando nos chama a obedecer às autoridades que Ele institui sobre nós, Ele também está a ver o que está adiante, depois da curva. E os processos de Deus são tão importantes ou mais do que simplesmente o cumprir das ordens. Porque com ordens descoordenadas não se põe de pé um edifício. Vocês sabem? Esta obra aqui, isto era uma garagem. Ali, onde está a parte do som, era a rampa para onde os carros desciam. Isto foi transformado em cerca de 2 meses e meio, não foi, Américo? No que vocês veem. Não foi com ordens desordenadas. Ou descoordenadas, queria eu dizer. Com ordens descoordenadas não se faz a remodelação de um espaço. Não se constrói uma família sólida. Não se edifica uma igreja inabalável. Nós gostamos das realidades que Deus pode produzir, como as que lemos em Isaías 58, 8 e 9, 11 e 12, 14. Eu vou-vos ler. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá diante da tua face, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Se estão a ver esta descrição, nós somos pessoas de tal forma inteiras, de tal forma seguras, que até resplandecemos. Quando estamos doentes, a nossa cura brota apressadamente. Hein? A nossa justiça vai adiante de nós, a nossa reputação não nos envergonha. Hein? E atrás, a nossa retaguarda é o brilho de Deus. Deixamos um rastro de Deus por onde passamos. Então clamarás e o Senhor te responderá. E gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Imaginem o que é a gente abrir a nossa boca, Deus e Ele, pronto. Parece que está ao contrário isto, não é? Mas é assim que Deus quer. Olhem o que diz o verso 11. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador das roturas, restaurador das veredas, para morar. Pessoas que tornam lugares inóspitos em terra habitável e desejável. Hã? Espetáculo. Verso 14. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Parece que nada depende de nós. Nós gostamos das bênçãos de Deus e sonhamos. Sonhamos com estes sonhos de grandeza. Só que nós preparamos-nos para esta grandeza? Preparamos-nos para enfrentar os perigos desta grandeza? Limpamos da nossa vida aquilo que pode minar esta grandeza? Eu tenho conhecido pessoas que, por não se prepararem, quando são grandes, desfazem-se e chegam a pontos de desejar nunca terem sido grandes. Será que estamos interessados em corrigir as nossas posturas para nos tornarmos obedientes? É que muita da nossa desobediência ocorre na surdina, fora do ambiente público, onde estamos expostos aos olhares daqueles que queremos agradar, para mantermos a nossa imagem. E é o que o texto de Isaías 58 explicita. Explicita o que Deus precisa de ver em nós para nos dar aquilo que nós desejamos. Vamos lá ler os versos 9, segunda parte do verso 9, que a primeira já lemos, os versos 10 e o verso 13. Segunda parte do versículo 9. Acontecerá isso, e o que é que era isso? Já agora vou-vos dizer o que é que era isso, que é para não falharmos aqui nada. O que é que era isso? Isso era... Então clamarás e o Senhor te responderá, e gritarás e Ele te dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirar...